Boa noite. Discute-se muito se a fé, aquele sentimento numa força maior, tem a ver somente com religião, com as religiões convencionais criadas pela humanidade, ou se essa fé pode não precisar da religião, se ela pode se basear numa outra força interior que podemos ter, prescindindo da religião. Bem, a razão, o intelecto, dedutivo e indutivo, o raciocínio normal que temos, a inteligência convencional, será que dá conta de tudo? Será que dá conta de todos os problemas, todas as soluções? Vejamos a pandemia que está assolando o mundo. Nenhum de nós tem absoluta, total certeza de nada. Não sabemos o que vai acontecer, não temos a menor ideia, nem mesmo os cientistas, os sanitaristas, os médicos, que seriam em tese as pessoas, os profissionais, pelo menos na área material, biológica, mais aptos para compreender o que está ocorrendo com relação ao vírus, nem eles têm certeza sobre quase nada, não é? Não sabemos se no ano que vem poderemos estar imunes, se não virão novos vírus, novas ondas pandêmicas, não sabemos. Quem afirmar qualquer coisa, no mínimo estará equivocado, para não dizer mentindo ou sendo falso. A razão, mesmo o nosso conhecimento científico, tem condições de tentar traçar um quadro seguro sobre esse assunto? Com certeza não. Com certeza absoluta, não tem essa possibilidade. Bem, vamos pensar um pouco na fé. Quando as pessoas pensam na fé, quando pensamos normalmente na fé, pensamos numa função dentro de nós, psicológica, ou sentimental, mental, emocional, referente à religião, referente a religiões. Mas será que essa fé precisa estar baseada em religiões? Ela não pode ser uma confiança maior, uma confiança, uma certeza, uma confiança numa força maior, que não necessariamente está dentro das religiões, ou está dentro do Deus, ou do Jesus que as religiões trazem? Será que essa confiança maior não pode estar dentro de nós mesmos, dentro dos nossos níveis mais profundos? Muitas pessoas supostamente inteligentes, geniais, que vivem em função do seu lado racional, do seu lado mental analítico, consideram qualquer tipo de exercício ligado à fé como um exercício piegas, próprio de gente fraca, de gente que não pensa, de gente que não raciocina. Muitas pessoas, talvez altamente inteligentes, consideram sim que, não todas, né? Consideram que enveredar por esse terreno da fé, ainda mais que elas consideram a fé apenas uma função das religiões, consideram que toda pessoa que envereda nesse caminho é uma pessoa fraca, piegas, uma pessoa que não pensa, que não raciocina, emocionalista, uma pessoa sentimentalista. E é óbvio que há muitas pessoas que realmente não pensam, seguem a risca o que supostamente suas religiões dizem ou interpretam dos evangelhos, ou que os seus líderes religiosos dizem.
Então, de fato, tem pessoas que a religião está fazendo muito mal, porque elas não pensam. Elas têm uma fé cega, que nada tem a ver com fé. Porém, esses intelectualistas, esses intelectuais supostamente altamente inteligentes, supõem que a razão dê conta de tudo. Supõem que o raciocínio consiga explicar tudo. Porém, diante de um problema pessoal ou não pessoal, né? Ou um problema coletivo como esse que está ocorrendo no mundo todo, mas que tem repercussões no nosso lado individual, psicológico, ou qualquer outro problema, uma dificuldade qualquer emocional, mental, econômica, que repercute no nosso lado psíquico, é claro, problema político, como está acontecendo no mundo, no Brasil, problemas judiciários, que nós temos hoje no Brasil, uma justiça completamente parcial para um lado, excludente bastante, que não faz nenhuma justiça, faz só justiça para os reis, para os amigos do rei. Bem, isso de um modo geral, né? Mas diante de um problema que parece que está difícil, a razão consegue dar conta? A razão, o intelecto dedutivo e indutivo, o nosso lado racional, muitas vezes diante de um problema, o que faz? Pega todos os elementos desse problema, separa em partes, em muitas partes, analisa cada uma delas, analisa, junta uma com a outra, depois junta outra com a outra, no final tenta juntar tudo aquilo e quando verifica, o problema continua insolúvel, porque há momentos na vida que a razão isoladamente, o intelecto pensante, por mais inteligente que seja uma pessoa, não consegue compreender ou captar os resultados, não consegue visualizar uma solução. Não consegue. Por quê? Porque a razão, os caminhos que ela percorre são limitados. Usando o exemplo de uma casa, de uma sala, a razão ela passa a vida toda, ou passa todas as suas vidas tentando conhecer aquela sala. Ela conhece móvel por móvel, objeto por objeto. Ela já contou quantos tem, já filosofou, já fez análise sociológica, já fez de tudo. Histórica, tudo, tudo. Só que ela fica naquele seu mundinho. Ela fica ali, ela não sai daquele seu quadradinho ou daquele seu retângulo. Não sai dali. E ela no máximo vai até o teto. Não ultrapassa ali. E fica ali, filosofando, raciocinando, fazendo contas e nunca chega a resultado algum. Satisfatório, pelo menos. Chega uma hora que diante de um problema que parece insolúvel, que, portanto, usando apenas o nosso lado racional, não encontramos mais a solução, não encontramos solução nenhuma, alguma. Chega uma hora que a razão, usando o nosso lado racional, precisaríamos ser o suficientemente humildes para admitir que não sabemos e não vemos a saída, que não vemos solução para aquele problema. Não conseguimos. Com todo o conhecimento que temos e a inteligência que temos, não visualizamos saída. É aí que nasce a tal da fé, que nada, repito, tem a ver com as religiões. Essa fé nasce aqui dentro, na alma, no espírito, na mônada, no ser interior, no coração, que seja, são vários nomes. Ela brota lá dentro. E mais do que a palavra fé, é uma confiança que a pessoa pode ter numa força maior, porém desconhecida por ela. Uma força que ela não está vendo. Ela não
toca nessa força, não é uma força tangível, não é uma força que ela está vendo, ouvindo, que ela está tocando, sentindo o cheiro, o gosto. Não, ela não tem nenhuma certeza de nada. Mas ela mesmo assim resolve confiar nessa força maior, que ela pode pensar que é Deus, sem problema. Ela pode pensar que é uma força maior que está dentro dela, sem problema. Essa força está no cosmos, está no universo, e está nas partículas materiais. Também, ela também está nas partículas materiais. Ela também está nas partículas não materiais. Ela está nos reinos, na fauna, na flora, na natureza, na Terra, no planeta. Está em todos os lugares, está também dentro de nós. Essa força maior, podemos dar um nome que quisermos. Inteligência superior, força cósmica, eu transcendental, Deus, estado de vibração de consciência divina, estado crístico de ser. Nomes aqui ficarei até amanhã, se vocês quiserem, colocando vários nomes, sinônimos. Isso não tem a menor importância, nome. O importante é a vibração, é a energia, é o sentimento que está por detrás dessa força. Mas o que eu queria salientar, quando a pessoa, usando a razão, consegue mesmo assim, a razão convencional, entregar o comando para essa força maior, que está dentro dela e fora dela, ela não está mais no domínio da razão convencional que nós conhecemos, até nas universidades, que nós usamos bastante, nas faculdades, né? Essa razão já é de outra ordem, é uma inteligência intuitiva. A inteligência intuitiva unifica o amor, o coração, com o nosso lado racional. Quando nós conseguimos unificar o amor universal, não é esse amor excludente, parcial, que dedicamos a algumas pessoas e não a outras. Alguns reinos, espécies, e não a outros e outras. Não. Esse amor universal, amplo, abrangente por todos, por todas. Quando unificamos esse amor com o nosso lado racional, dedutivo, analítico, nossa inteligência convencional, a síntese do amor com a inteligência, desse amor universal com a inteligência, faz com que encontremos a intuição, uma outra inteligência de um nível superior, acima desse nível, portanto, da inteligência convencional, a inteligência intuitiva. E essa inteligência intuitiva, ela é operada pela sabedoria, que está acima de qualquer inteligência. Bem, vamos voltar um pouquinho para a razão, depois partirmos para o encerramento. E voltarmos para a intuição também, para concluirmos. Diante da análise de um problema, a razão, repito, faz toda aquela operação analítica, né? Separa as partes, a ciência faz isso também, junta tudo, conclui, tudo bem. Mas quando apenas movidos pelo nosso lado racional, chegamos ao ponto de não encontrar mais saída, uma solução parece, um problema parece insolúvel, quando operamos somente na razão, sem qualquer consideração sobre o amor universal, tampouco sobre a intuição, que ainda está longe aí nesse caso, a razão desiste. Ou, orgulhosa que é, orgulhosos que somos, não. Vaidosos que somos, prepotentes, não. Vamos encontrar a solução. Porque temos a ilusão de que controlamos a vida, de que temos a força. Aí vamos de novo, separamos o problema, analisamos, ficamos analisando emoção, sentimento, aquela análise interminável. Para no final chegarmos à conclusão de que não tem solução, a gente não conhece a solução. A solução existe, mas nós não a conhecemos, porque a razão não vislumbra essa solução. Ela só vai até o telhado dessa casa. Ela não ultrapassa o telhado, ela não vai para as estrelas, ela não abrange a intuição, que a intuição amplia, a razão afunila. Ela não chega a lugar algum.
Bem, quem está totalmente envolto somente pela razão, ao se deparar com uma situação que parece insolúvel, depois de ter tentado de tudo, de tudo, de tudo, a razão desiste. Não raro, as pessoas movidas apenas pelo lado racional desistem, desanimam, aí ficam enfraquecidas, desanimadas, e muitos desistem de tudo. E, no entanto, muitas dessas pessoas que estavam somente na razão consideravam aquelas pessoas que buscavam aquela fé, aquela confiança, achavam essas pessoas piegas, fracas de raciocínio. E, no entanto, a pessoa que envereda pelo lado somente racional, no final, diante de uma situação que para ela não está vislumbrando solução nenhuma, ela que desiste. Ela que é uma pessoa fraca na realidade. Uma pessoa piegas, supostamente muito inteligente, mas no fundo nem um pouco inteligente, porque a inteligência não é só tirar primeiro lugar nas melhores universidades, não é só ficar em primeiro lugar nas corridas, não é só conseguir mais poder material. Isso não tem nada a ver com inteligência. Muitas pessoas conseguem essas coisas licitamente, é verdade, sem desonestidade, porém criam a ilusão de superioridade que nada tem a ver. Então repararam que se ficarmos somente no nosso lado racional, diante de um problema que não parece ter solução nenhuma, podemos desistir, podemos ficar desanimados. No entanto, aqueles que entregaram esse problema, que parece insolúvel, por seus níveis internos transcendentais, para a luz, para a divindade, para o eu cósmico, o nome, repito, não tem a menor importância para mim. Essas pessoas entregam para uma força maior dentro delas, sem garantia nenhuma. Essa força, elas não estão vendo, nem estão percebendo nada. Porque essa força vai agir no momento certo. Não no momento que nós desejamos e queremos, mas no momento que nós precisamos e necessitamos para ampliar a nossa consciência ainda mais, para evoluir espiritualmente. E se de fato entregamos para essa força maior a solução daquele problema, isso pressupõe que já de antemão, sem prova nenhuma, sem prova material, sem prova racional de espécie alguma, pressupõe que estamos confiando que essa força maior já tem de antemão a solução daquele problema. A solução para esse problema da pandemia, qual vai ser a solução? Não vai ser aquilo que a gente quer. Com certeza, escrevam aí. Vai ser o que a gente precisa. A maior parte das pessoas não vai gostar muito da solução, não. Muita gente não vai adorar nem um pouco as soluções propostas pela vida, para que consigamos compreender as mensagens que estão por detrás desse vírus. Bem, quem envereda pelo caminho somente racional vai desanimar. E vai descobrir, se tiver um pouquinho de humildade, que piegas era mais essa operação de ficarmos apenas no mental, no intelecto, no racional. Isso é que é pieguismo, esquecendo-nos que tem outras dimensões, amor, intuição. Então, tanto é perigoso aquela pessoa que tem uma fé cega, que segue a religião cegamente, sem análise, perigoso, é temerário, como aquela pessoa que segue o seu lado racional indiscriminadamente, sem análise também. Essa pessoa pensa que é inteligente, mas não é. O caminho mais harmonizado, mais harmônico, é o caminho em que a pessoa, sem precisar jogar fora a razão, mandar embora, sem precisar também ter aquela fé cega, religiosa, absurda, ela substitui essa fé por uma confiança maior, que está dentro dela numa força maior, que pode ser fé também, mas já não terá mais a ver com nenhuma religião formal, com nenhum sistema religioso criado
pelos homens e pelas mulheres, pela humanidade. É uma fé dentro dela, é uma espiritualidade interna, interior, é uma espiritualidade que transcende a religião formal. É uma espiritualidade vivida internamente, que se reflete na vida da pessoa. E aí será possível a pessoa viver uma fé, uma confiança numa força maior, sem precisar ser formalmente, convencionalmente uma pessoa religiosa. Portanto, uma pessoa verdadeiramente religiosa, espero que estejam me entendendo, não precisa ter uma religião, não precisa seguir uma religião formal. Eu diria que hoje em dia as religiões formais nos desviam dessa verdadeira fé. Pelo contrário, nos desencaminham, porque nos fazem ficar vendo Deus fora de nós, quando Ele está aqui dentro. Deus, por falta de outra palavra. Estou evitando até usar muito essa palavra, não que eu tenha nada contra. Muito pelo contrário. Deus, dá muita confusão essa palavra. Dá muita briga. Então, vamos continuar com a palavra Deus, mas vamos encontrar outras maneiras também de nos referir a isso. Né? Que mais importante do que a palavra é a energia, é a vibração de amor, é o sentimento que está ali, aquela inteligência superior. Isso é mais importante do que as palavras, as pessoas brigarem por palavras. Eu dentro como tenho formação em psicologia e filosofia, educação também, embora eu goste de música, arte, tudo isso. Então, às vezes eu uso palavras diferentes para falar da mesma coisa. Aí tem pessoas que verem que eu estou usando palavras diferentes, mas estão vendo que eu estou falando a mesma coisa, falam, você é religioso. Ou então, você é ateu. Elas nem sabem quem elas são e já imaginam o que eu sou. Eu sempre falo, não sou ateu nem religioso, muito pelo contrário. Ou sou as duas coisas ao mesmo tempo. Isso não tem a menor importância para mim. São rótulos, são palavras que vazias. Ser religioso não é seguir uma religião, é viver, tentar viver, né? Porque ninguém aqui é perfeito. Erramos bastante o tempo todo. Mas tentar aprender a proferir as palavras, emitir os sentimentos, as emoções, os pensamentos, os escritos, as operações artísticas, científicas, filosóficas, emitir tudo isso com amor, com intuição, com respeito ao próximo, com respeito aos reinos mineral, vegetal, animal, com respeito à natureza, não desejar jamais aos outros o que não desejamos para nós mesmos. Desejar para os outros aquilo que desejamos para nós. Respeitar a vida, andar de braços dados, de mãos dadas com a vida, com a natureza. É termos uma outra visão sobre a vida. Isso é procurar ser religioso. Se a pessoa está seguindo ou não uma religião, isso não tem a menor importância. Não tem problema de estar seguindo. Se ela estiver seguindo uma religião formal, tudo bem. Mas ela está fazendo esse trabalho de religação com a sua essência interior, aquela religação como se fosse yoga, né? A religação com o divino, ela está fazendo isso. Se não tiver, então não tem a menor importância ela ir ou não numa religião. Ah, mas aquela pessoa não vai a lugar nenhum, não frequenta nada, não faz prece, não acha que Jesus existiu, digamos. Deus é uma balela. Ué, qual o problema disso? E se ela estiver seguindo esses princípios de amor, de justiça, de paz, até de direitos sociais, se essa pessoa estiver seguindo tudo isso, ué, não é isso que importa mais? Ou o que importa eram as palavras religiosas que ela tem que dizer? Então, o que podemos concluir? Quando uma pessoa que se supõe, que se acha muito inteligente, considera aquela pessoa que fala de religião uma pessoa piegas, fraca, que não estuda, que não pensa, ela vai compreender com o tempo, se tiver humildade, que exatamente ela
viver apenas o seu lado racional que a torna uma pessoa piegas, uma pessoa fraca, que não tem nada a ver a gente ser fraco também, porque todo mundo tem fraquezas durante a vida. É fraca nesse sentido, né, de consideração sobre os outros e sobre si. Ela vai perceber que exatamente o jeito dela pensar é que não encontra solução nenhuma. Portanto, é possível termos essa confiança maior numa força maior que está dentro de nós, sem precisarmos seguir por um caminho religioso formal. A solução existe para tudo, só não sabemos qual é essa solução neste momento e quando que ela vai materializar-se. Obrigado, um abraço.